Enquanto me apaixono? Voltando para o bilhete que Josefina deixou no vidro, era o carro de Regina, e dizia o seguinte: Mamãezinha, vim te ver, e você não estava. Na cruz do amor, Augusto dá os parabéns a Renata pela atitude de confrontar o marido e coisa e tal. Mas a moça não está para brincadeiras, e quer saber até que ponto o amigo conheceu Rafael. O engenheiro diz que só manteve relações comerciais com o rapaz, e as únicas bonitas que ele conhece são ela, e a fazenda de Linhares. Renata reafirma que não é a tal de bonita, e avisa que precisa descobrir tudo sobre aquela mulher. Augusto aconselha a moça a não se envolver em problemas que não são seus, pois isso não salvaria o casamento dela. Renata diz que não se trata disso, e o sujeito surta. Ele começa a gritar e a gesticular, dizendo o seguinte: o Jerônimo está obcecado por essa mulher e só ele pode resolver isso. Você foi vítima dessa obsessão e entendo que queira justiça. Mas não se desgaste em vão. Isso é problema dele, não seu. Renata fica de cara com a reação do fazendeiro. Porém, na bonita, quem vai ficar ainda mais de cara é Carlos, quando Matilde entra no quarto do rapaz, empunhando a fotografia que encontrou e perguntando se Renata é a bonita. A moça não para de falar, e conta que agora entende que seu patrão casou com a moça só para vingar a morte do irmão. Jerônimo aparece do nada e confirma a suspeita da garota, dizendo que Renata Monterrúbio é a assassina de Rafael. Matilde quer mais explicações, mas Linhares deixa claro que não tem de dizer nada a ela, e ainda proíbe a moça de comentar com quem quer que seja, o que acabou de descobrir. Carlos tenta explicar que Jerônimo, no início, só queria se vingar, mas acabou se apaixonando pela esposa, e por isso está vivendo em um inferno, pois Renata nunca admitiu que tenha sido namorada de Rafael. Esperta, Matilde questiona se os patrões têm certeza de que é mesmo Renata, e não a outra moça que aparece na foto, e Carlos conta que primeiro acharam que era sua irmã Roberta, mas depois confirmaram que a bonita era mesmo Renata. Isidro chega à casa de Regina para ver o bilhete escrito com batom no para-brisa de seu carro. A mulher avisa seu amigo que já entrou em contato com o delegado Cantu. Regina surta e confessa que não entende por que querem atormentá-la daquela maneira, se comunicando por mensagens cruéis como aquela. Isidro, vendo o nervosismo da fisioterapeuta, resolve comentar que acha que a amiga está correndo perigo, pois a filha dela, ou a pessoa que está se fazendo passar por sua filha, já se atreveu a entrar na sua casa e escrever aquela mensagem, e ninguém mais sabe o que pode acontecer. No hospital, Antônio recobra a consciência e chama por Regina, mas é Inês quem está com ele. A mulher explica que sua amiga foi em casa tomar um banho e trocar de roupa, pois passou a noite toda ao lado dele. Com muita dor, o homem diz que só está vivo por causa da noiva, e pede que Inês ligue para Regina, pedindo que ela se apresse. Na Cruz do Amor, Renata consegue um notebook emprestado e improvisa um escritório em cima da cama. Ela resolve encaminhar um e-mail para Adriana, contando tudo o que aconteceu, como tinha prometido. A moça confessa que seu marido a acusa de coisas que não entende, a ofende e a humilha. Por isso, ela decidiu deixar a fazenda dele, pois jamais iria perder a sua dignidade. Renata conta sobre Augusto e por que deve sua vida a ele, mas avisa que ainda tem muito o que fazer naquelas terras, justificando sua decisão dizendo que vai fazer tudo por ela mesma, e não por Jerônimo. Chorando, Renata se despede no e-mail para Adriana, dizendo que gostaria muito que ela estivesse na fazenda, pois está precisando muito de sua amizade. Enquanto isso, Aurora está inventando moda e cheira a camisa que Jerônimo deixou em sua casa, lembrando de quando viu o sujeito seminu. Renata pega a garota no flagra e, reconhecendo a camisa do marido, ela quer saber por que Aurora estava cheirando a peça de roupa. Com um sorriso sem graça, a miniatura diz que estava vendo se a camisa estava limpa, pois outro dia mandou lavar, mas ficou com cheiro de umidade. Renata pede a camisa de volta, mas Aurora coloca rapidamente a blusa dentro da bolsa, dizendo que ela mesma entrega, pois vai a bonita entregar os convites para a festa da colheita. Augusto empurra o problema para Renata, dizendo que duvida muito que o vizinho apareça por ali, mas a decisão é da moça. Aurora argumenta que ficaria muito maçador se ele não convidasse Jerônimo, e o engenheiro lembra que também foi muito chato quando ele invadiu sua casa. Renata devolve o abacaxi, dizendo que o que os amigos decidirem está decidido. Entusiasmado, Augusto diz que então vai convidar o vizinho, pois no dia da festa, a uva da bonita chega na Cruz do Amor, e ele vai transformar a fruta no melhor vinho da região, e diz que o nome do vinho será Renascer em Ti. Renata pergunta se o amigo sabia que seu nome significa renascer, e ele se faz de bobo, dizendo que é uma coincidência. Mas Aurora não compra a lorota e pergunta se o namorado realmente não sabia o que significava o nome de Renata.
E para encurtar o assunto, Augusto conduz Renata, dizendo que quer mostrar o salão de esgrima da fazenda, um local que ela ainda não conhece, deixando Aurora no vácuo. Algumas horas mais tarde, Carlos devolve a Jerônimo a foto que Matilde encontrou e diz que faz dias que queria comentar uma coisa com um amigo, mas com tudo o que aconteceu, não conseguiu. Porém, é algo importante e acha que ele deveria fazer. Jerônimo resolve prestar atenção e Carlos conta. Lembra do dia em que você foi à praia com a Renata? Pois é. O Álvaro chegou aqui completamente bêbado, fazendo o maior escândalo e procurando por Catarina. Você acredita que ele ameaçou me dar outra surra se eu me metesse? É óbvio que ele sabia que o Augusto mandou fazer. Eu tenho certeza de que esses dois são muito mais do que sócios. Mas não é tudo que o agrônomo tem para contar. Ele diz que soube que o grau de alcoolismo do médico aumentou muito depois da morte de Rafael. Jerônimo fica cada vez mais interessado e quer saber por quê. Carlos explica que Catarina acredita que o marido se sente culpado por não ter feito mais pelo Rafael e completa. Na minha opinião, essa culpa se deve ao estado dele, pois, ao que parece, no dia em que ele atendeu Rafael, estava bebendo, pois estava na fazenda de Augusto, festejando. E por falar no demônio, ele aparece do nada no caminho de Catarina, insistindo por uma resposta da esposa. Ela diz que ainda não teve tempo para pensar e coisa e tal, mas o médico começa a choramingar, dizendo que a casa está muito vazia sem a presença dela. Finalmente, o doutor consegue convencer a esposa a conversar com ele e a convida para jantar em um restaurante, alegando que quer agradá-la pelo resto de sua vida. Na capital, Cantu colhe as evidências na casa de Regina e avisa a mulher que o fato da filha dela ter sumido há tantos anos dificulta a investigação. Porém, o que ele está vendo é que a pessoa que está fazendo aquilo está no controle da investigação. Isidro comenta que mandou trocar as fechaduras da casa da amiga, mas o delegado afirma que não acredita que aquela medida possa impedir que aquela pessoa que está por trás de tudo continue entrando na casa da fisioterapeuta. O investigador diz a Regina que vai mandar seu motorista de confiança levá-la ao hospital, pois quer que um perito tire fotos de seu carro. Isidro aproveita que Regina foi buscar sua bolsa e conta ao delegado que reconheceu a voz de Josefina ao telefone, quando ligou para Gonçalo para pedir o helicóptero. Ele também conta que a mulher é a segunda esposa do empresário, e quando os dois se casaram, ela já tinha 2 filhas que, agora, têm cerca de 25 anos. Cantu promete investigar, e Isidro pede que o investigador não comente nada sobre sua suspeita, até ter certeza. Na mansão, Selena e Roberta brigam por causa das fotos que tiraram de Constanza e César. Selena exige que Roberta lhe dê as fotos, mas a moça se nega. A garota avisa que, ou ela dá o material, ou jamais vai ver sua cara novamente. Na fundação, César avisa Constanza que vai parar de entregar as frutas e verduras, pois não consegue conduzir o assunto de outra forma, mas, se arrepende, volta e lasca um beijão na socialite. Renata fica entusiasmada com o tal salão de esgrima da fazenda de Augusto e diz que nunca imaginou que o amigo também gostasse do esgrima. A moça conta que Matias costumava praticar com Jerônimo e, na cidade, Jerônimo vai ao consultório de Álvaro, dizendo ao médico que está ali para saber toda a verdade sobre o dia em que atendeu Rafael, querendo saber se o doutor estava bêbado ou não. Nesse meio tempo, Renata e Augusto passeiam pelas videiras e a moça resolve perguntar qual é a relação dele com Aurora. O fazendeiro explica que não existe compromisso entre os dois, apesar da cumplicidade e da paixão. Porém, ele nunca conseguiu se apaixonar pela garota, e agora sabe que será impossível. Renata pergunta se Aurora, mesmo sabendo de tudo aquilo, concorda com a situação e o fazendeiro, rindo, diz que a moça não é como ela, que sabe se fazer respeitar. Ele ainda a elogia por sua capacidade de saber ser vulnerável, sem se perder no outro. A moça, então, resolve se explicar e diz: é que se eu me perder no outro, me perco em mim mesma e assim seria muito difícil me reconstruir. Se entrasse nessa, ficaria muito difícil saber o que é meu e o que é do outro. Não, isso não é pra mim. Na verdade, é muito fácil falar, mas muito difícil fazer. E isso não foi por acaso. Eu cresci com uma mãe e uma irmã que não me amam. Então digamos que aprendi a defender meus valores, diante de tudo e de todos. Nesse meio tempo, Manuela pega Matilde saltitante e cantarolando na cozinha. A mulher quer saber o motivo de tanta alegria, e a moça conta que está feliz porque a cobra da sua patroa não vai voltar nunca mais. A garota sonha alto, e acha que agora o caminho está livre para ela com o bonitão. Na Cruz do Amor, Augusto diz a Renata que agora ela tem a chance de se reconstruir, e se precisar de apoio, ele está à disposição.
Os dois se abraçam fraternalmente, mas Jerônimo aparece e acusa Renata de ter encontrado alguém para substituí-lo e por isso deixou a bonita. Para piorar, ele ainda diz: "Você é muito pior do que eu imaginava, Renata." Renata pede a Jerônimo que pare de insultá-la, mas ele resolve fazer a lista e diz: "Primeiro foi o Matias, depois, eu. E agora é o Augusto. Você vai com o melhor partido." A moça enfia a mão na cara do marido, mandando ele respeitá-la. Augusto, por sua vez, avisa para Jerônimo nunca mais desrespeitar Renata na sua frente ou vai ter de arcar com as consequências. Jerônimo enfrenta o sujeito e pergunta se ele vai mandar dar uma surra, como fez com Carlos. Augusto grita, mandando Linhares sair dali. Mas ele não para de falar e, olhando para Renata, diz: "A sua família me advertiu e eu não escutei. Sua mãe e a Roberta me disseram que na primeira chance você me trocaria por outro." Renata se defende, dizendo que não trocou o marido por ninguém, mas ele quer saber o que a moça estava fazendo nos braços do rival. Augusto responde e comenta que estava consolando a amiga pela dor que ele provocou. Mas Linhares não consegue guardar a língua dentro da boca e cínico dispara: "Ah, mas que lindo! Que amável você é! Sempre tão disposto a se apropriar do que é meu." A moça se irrita ainda mais e avisa ao esposo para não a tratar como um objeto de sua propriedade e, engatando a primeira, dispara: "Nada disso teria acontecido se você tivesse me tratado como sua esposa e tivesse me amado como você disse que me amava." Não adianta. Ele diz para Renata não se atrever a julgar o seu amor, pois ela descobriu que Augusto tem mais dinheiro que ele e pode lhe dar mais coisas. Sendo cínico novamente, ele diz: "Ah, não. Claro. O dinheiro não te interessa, mas tudo o que te move é o dinheiro." Renata perde a linha e grita que odeia o marido. Augusto tenta defender a amiga, mas ela diz que sabe se defender sozinha e expulsa o marido da cruz do amor, dizendo que está cagando e andando para o que ele pensa ou deixa de pensar sobre ela. Na capital, Adriana diz ao pai que gostaria de visitar Renata e ganha uma semana de folga, além de um cartão de crédito novinho em folha. Honório pergunta à filha se ela concorda em usar seu sobrenome e a garota acaba concordando. Medusa aparece na sala, dizendo que estava procurando a garota para irem almoçar. Animada e sem saber de nada, Adriana convida o pai para ir junto, dizendo que Branca e Daniel têm sido maravilhosos com ela na empresa. E no interior, enquanto Aurora procura por Augusto, ele está bem belo e faceiro conversando com Renata no meio dos vinhedos. A moça diz que desistiu da ideia de ficar na cidade até encontrar a tal bonita, mas como o amigo disse, isso não é problema dela, e não tem por que continuar aguentando as humilhações de Jerônimo. Augusto pede à moça que não vá embora assim, de uma hora para outra, mas sim quando ela sentir que está preparada para enfrentar sua mãe e sua irmã. Triste, Renata confessa que se mudou para a fazenda do marido, cheia de ilusões em relação ao seu casamento e com tanta vontade de construir uma vida, mas não entende o que aconteceu. Furioso, Jerônimo toca ficha no alazão, mas acaba caindo. Demonstrando suas habilidades de peão, ele se levanta, limpa a poeira, abotoa a camisa e segue viagem em seu cavalo. Aurora, por sua vez, vai fuxicar no escritório de Augusto e descobre um livro que o sujeito estava estudando, sobre o significado do nome Renata. A moça destrói tudo quando percebe a mentira que o namorado pregou mais cedo. Na capital, Matias e o pai combinam os detalhes da viagem para o interior, para ver Renata. Gonçalo diz ao filho que não devem contar a ninguém sobre a viagem, nem mesmo a Duran, que na verdade são vão os dois, e quer se certificar que a vida de sua filha está tranquila, como Linhares prometeu. Soto chega à mansão dos Monterrúbio, com o contrato pré-nupcial de Matias e as modificações que Josefina pediu. Sem falar muito, ele apenas entrega a pasta com o documento para a mulher. Josefina entrega o acordo à filha, com as cláusulas alteradas, e manda Roberta fazer Matias assinar o contrato, sem ler. Do outro lado da cidade, Carla avisa Constanza que vai ao hospital, mas nota que a mulher não está bem. A enxerida diz que sabe que a socialite está assim por causa de César, pois notou que o rapaz tinha se apaixonado por ela. Carla aconselha a amiga a não cair em tentação e estragar seu casamento, pois o rapaz é apenas fogo de palha. A mulher ainda aconselha Constanza a mudar um pouco a rotina de seu casamento, surpreendendo o marido. Enquanto isso, no restaurante, Honório enfrenta a maior saia justa. Branca tenta se fazer desperta durante o almoço, mas o empresário dá uma chapuletada atrás da outra na mulher. Branca sugere que os executivos levem Adriana e Daniel ao porto para o lançamento do novo barco da empresa, enquanto alisa a perna do sujeito por baixo da mesa. Ele evita como pode os carinhos da maluca,
mas a coisa está ficando meio séria, e Honório já está perdendo a paciência e deixa claro que, dessa vez, não vai viajar, pois não pretende deixar Constanza sozinha outra vez. Branca insiste, dizendo que aquela é uma ocasião especial, e tem certeza de que Constanza entenderia se ele quisesse passar um final de semana com a filha. Quem também não perde a oportunidade de prensar alguém é Selena. A garota resolve parar o nado de César com o pé, e pergunta o que ele está fazendo ali, pois sempre costuma estar no centro de Regina naquele horário. Sem saco de dar explicações, César manda a garota catar coquinho e volta a nadar. No restaurante, aproveitando que ficou sozinho por um momento com Branca, Honório avisa a mulher, que não está gostando do joguinho dela. Chamando o empresário de meu amor, a sonsa diz que não sabe do que ele está falando. Honório pede para a executiva não ficar tão íntima de Adriana, mas ela dá uma de João sem braço e diz que não consegue entender o que o homem realmente quer, pois foi ele quem pediu que ela ensinasse à moça tudo o que sabe sobre o negócio da empresa. E mais uma vez, Branca aproveita para alisar Honório que, indignado, acaba deixando a mulher sozinha na mesa do restaurante. Roberta vai até a empresa e entrega a Matias o contrato pré-nupcial que deixaram na mansão e também mostrar o convite de casamento ao rapaz. Folheando o documento, o rapaz percebe que a garota não assinou, e ela explica que nem leu o documento, pois confia nele. Roberta passa a mão numa caneta e começa a assinar tudo, dizendo que só tem a agradecer o que ele está fazendo por ela e por seu filho. Enquanto diz que, com o tempo, o noivo vai descobrir que ela é uma mulher que também poderá fazê-lo feliz quando os dois estiverem casados, Roberta passa o contrato para Matias, que assina tudo, sem conferir nada. Se fazendo de prestativa, a Nádia pergunta se pode deixar o documento com Soto e o rapaz, sorrindo, agradece a gentileza, sem saber que acabou de cair na maior arapuca de sua vida. Agora, a vigarista quer saber onde o casal vai morar depois do matrimônio e Matias simplesmente responde: na casa da família, ué, afinal lá você tem o seu quarto e eu tenho o meu. Mas Roberta não concorda, e dizendo que tem consciência do que o rapaz sente por ela, deixa a porta aberta, pedindo ao moço que, se por acaso quiser molhar a plantinha, não hesite em procurá-la. No hospital, Antônio diz a Regina que não quer adiar o casamento, pois sua recuperação pode levar muito tempo, mas a mulher explica que o caso dele é sério e precisa pensar na sua saúde primeiro. Enquanto isso, em Enseada, Aurora resolve peitar Augusto e pergunta onde ele estava com Renata. A moça responde que estavam passeando pelos vinhedos, que estão realmente lindos. Enfurecida por estar tomando chifre do namorado, Aurora, a Vela, pergunta a Renata se ela realmente vai embora para a capital, depois da festa da colheita. A moça diz que não quer abusar da hospitalidade da amiga, mas pretende sim ir embora para a capital, assim que a festa da colheita terminar. Augusto se mete no papo das gurias e diz que Renata é bem-vinda em sua casa, pelo tempo que desejar. Ezequiel aparece com a encomenda do patrão e Augusto dá a caixinha para a moça, que agradece o celular que ganhou de presente. Na Bonita, Jerônimo conta a Carlos que foi ver Álvaro e passou depois, pela fazenda de Augusto, e pegou o fazendeiro abraçando sua mulher. Sentindo uma dor bem no meio da cabeça, por achar que chifres imaginários estão crescendo, o investidor diz: eu devia ter prestado mais atenção nos avisos que a família da Renata me deu sobre ela, quando disseram que a Renata não era fiel a ninguém, que ela só agia por interesse financeiro, e hoje eu comprovei isso. Só que Carlos não deixa de ser sincero e joga na cara do amigo: se isso aconteceu, a culpa foi sua. Você empurrou Renata para os braços de Augusto, mas Jerônimo não quer ouvir. Na capital, Diego dá uma incerta na empresa e consegue encontrar Roberta, dizendo que tentou falar com ela, mas a moça não atendeu. Roberta diz que o prazo que combinaram ainda não acabou, mas o sujeito avisa que já cansou de esperar e está indo mostrar a gravação comprometedora a Gonçalo. A moça cruza os braços e diz: aí cê me quebra, né, bacana? O que tu vai ganhar com isso? Diego diz que vai tirar dinheiro da família dela e coisa e tals, mas Roberta caga e anda. Para calar a boca do indivíduo, ela atira um convite de casamento e o moço começa a rir, quando descobre que a comparsa vai se casar com Matias. Enquanto isso, Jerônimo enche a cara na escadaria da fonte da fazenda, lembrando da cena em que viu Renata abraçada a Augusto. Ele também se recorda de Renata cantando com os músicos, no almoço que Aurora organizou. É, meu, dor de corno quando bate é furepa. Na fazenda vizinha, ainda com dificuldade para andar, Renata olha para sua aliança de casamento e, tentando entender o que o destino lhe reservou, alisa o quartzo rosa que ganhou de Adriana.
Álvaro pergunta a seu comparsa se ele comentou com Jerônimo sobre a noite em que atendeu Rafael e acaba descobrindo os verdadeiros planos de Augusto. O fazendeiro tortura o médico que jamais vai abrir a boca para dizer o que sabe, mas tem quase certeza que Rafael teria se salvado se o doutor estivesse sóbrio. Do meio dos vinhedos, Ezequiel, escondido, escuta tudo. Aurora coloca seu plano de conquistar Jerônimo em ação e vai oferecer seu ombro ao amigo. Mas ele diz que quer ficar sozinho, pois está se sentindo muito mal. A miniatura de gente resolve reclamar e diz que ela também está mal, pois Renata se enfiou na sua casa e deixou Augusto abobalhado por ela. A garota pega a garrafa de bebida e mete um gole pra dentro. Jerônimo tenta tirar a garrafa da mão dela e a pequenina aproveita para meter um beijo na boca do rapaz. E o infeliz acaba gostando do beijo. Enquanto isso, Adriana conta a Renata que vai passar o final de semana com ela na fazenda de Augusto, mas conta que ela e Matias terminaram. Renata enche a amiga de perguntas, mas a garota dá um jeito de disfarçar e descobre que, justamente naquele final de semana, vai ter a festa da colheita, a mais importante da região. E na bonita, Jerônimo se afasta de Aurora, mandando a moça ir embora, mas ela argumenta que, com certeza, Renata e Augusto estão fazendo a mesma coisa.